havia muita coisa muito rica, desde sons, por exemplo, o Arão fez coisas dentro de igreja, então tinha às vezes o solado do sapato no chão da igreja com aquele reverb, aquela reverberação daquele ambiente muito vivo, né? Muito vidro, muito cimento, então ficava um som muito rico. O Fábio fez uma outra numa cachoeira, então tinha um som, e essa foi muito curiosa, porque enquanto ele estava filmando na cachoeira, havia outras pessoas ali, e havia uma criança, uma menina, né, que começou a cantar uma coisa aleatória, totalmente. E isso foi a base de uma melodia, de uma música em especial. Que ela começava... Então eu peguei só a frase da menina com o ruído da cachoeira, e a música era muito aquática, ela se misturava com a outra cena em que a Andréa estava debaixo de um chuveiro e tinha esse som da água também. E eles não combinaram isso, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Em entradas e saídas de efeito, sempre eu procurei encaixar num momento musical. E as cores eu utilizei em função do figurino, para valorizar o figurino. O vídeo ele registra com muita precisão, né? Mas registra com o limite da tela, né, também. Porque no vídeo você não sente o cheiro, você não sente a textura de onde você está pisando, você imagina, né, o que está se passando ali. Você tem a imagem e você tem o som só. Então já te corta uma porção de sentidos. Mas em compensação ele é muito detalhista, né? Eu consigo ver, eu fiz exatamente aquele movimento, né? Não fica só na minha memória corporal, fica na memória escrita lá, né, que está no vídeo. Então ajuda desse lado, mas prejudica no outro porque fica faltando outras sensações que depois na hora de levar para o palco era importante lembrar, né? Como é que era o chão que eu estava pisando, né? Qual que era o vento que estava batendo em mim, com que intensidade que ele batia, né? Qual a sensação de liberdade que eu tinha. Isso não registra no vídeo. Então a tecnologia ela auxilia, né? Ela auxilia num ponto e no outro quem tem que fazer somos nós mesmos, né? A nossa memória. Então a gente não pode abdicar da nossa memória corporal pela tecnologia, mas a gente pode somar uma coisa à outra. Acho que a gente não usou a tecnologia como fim, a gente usou como meio, né? Também. Eu não acho que as videocartas olha a história do facilitador, né? A gente filmou, aí de repente a gente viu que mais fácil do que ver na câmera seria passar pro YouTube e acessarem no seu computador de casa. Então, né, foi um meio assim de nos comunicarmos através da tecnologia. Mas a matéria-prima, né, e o que se tornou depois, eu acho que é corpo, informação. Então a gente achou muito desonesto a gente não trazer a emoção, que seria uma emoção, não a emoção, né, mas a sensação que iria deixar o nosso corpo, digamos, com aquele lugar dentro do palco, né? Porque a ideia era transpor aqueles lugares para o espaço cênico. A gente não poderia trazer a igreja, a cachoeira e etc. Então a única coisa que nós poderíamos contar era literalmente com a sensação daquele lugar. Uma coisa que foi muito clara foi a questão da sensação, assim, que a gente trabalhou muito, né? De realmente deixar aquela sensação de trazer alguma coisa, não vir com a coisa pronta. O que aquela sensação te provoca, né? E aonde isso pode te levar, né? E aí, o mais difícil de tudo, depois como levar essa sensação para um palco, para um lugar fechado
sem levar a árvore, sem levar a cachoeira, sem levar a montanha da Esther. O corpo ele foi absorvendo as informações do espaço de uma maneira muito intuitiva e isso foi sendo projetado fisicamente também de uma maneira intuitiva, né? Uma maneira intuitiva do artista, né, de fazer aquilo. Por que eu estava querendo dizer isso? Você não me pergunte, mas foi a informação que me passou da história dela e que me levou para aquele canteiro, né? Que também tinha outros tipos de informações, que eram os carros passando em volta, mas tinha um verde da grama, assim, comprimido, sabe? Aquele canteirinho comprimido, que, nossa, chocava totalmente com a ideia de montanha, de liberdade que vinha, né? Do centro urbano, aquelas buzinas, as pessoas interessadas em saber o que estava acontecendo ali. Tudo isso interferiu no meu movimento. Até a cor da roupa era vermelha, diferente da cor dela, que era uma coisa mais verde. Então, tudo queria dizer alguma coisa, né? Mas em palavras não dá, entende? É só vendo, assim. E a partir dali, porque se eu pudesse dizer falando, eu colocaria um vídeo e falaria. Por isso que eu digo que o meu corpo, ele está a serviço disso. Porque passa por um lugar que não é muito racional. No final, a gente vai organizar, né, tentar, não só a partir da intuição, ou por que será que o Arão dentro de uma igreja, aquela coisa, aquele murmúrio oco dali de dentro me fez levar para um lugar com mineral, com água, sabe? Eu queria ir para uma piscina. Por quê? Não sei. Será que de uma outra forma eu também teria ido? Também não sei. Eu acho que até a sensação é uma coisa discutível. Eu acho que por isso que eu acho que espaço de experimentação, o território, para mim fica mais adequado, talvez, porque não é uma sensação, sabe? Nem a gente tem uma sensação. A gente tem muitos elementos de trabalho, sabe? Só que esses elementos, eles estão dentro de um universo que tem uma qualidade, e tem um estado naquele universo, sabe? E é esse estado, se você vai ter uma sensação X ou Y a partir daquela experiência, é muito particular. Mas o espaço de experiência que eu acho que a gente constrói, e ele tem qualidades. E essas qualidades, elas são acionadas através do nosso corpo, porque esse é o nosso material de trabalho. Eu acho que cada vez que eu entrava em um desses lugares para fazer a videocarta, assim, eu acho que o meu movimento era muito autoral, sabe? A gente começou a encontrar algumas coincidências, assim, porque as videocartas, como foram 8, elas foram contaminando uns aos outros.